Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei, pessoal, viemos aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E hoje eu trouxe o Samuel, ele é atual BDR lá na Take, viu, gente? Mas vou te falar que, assim, o Samuel, ele também já foi vendedor, está em vendas por muito tempo, apesar de não ter uma formação tão direcionada assim, viu, pessoal? Eu contei para ele que ele foi o primeiro profissional de vendas que é formado em educação física que eu conheço, viu, gente? Então, assim, de cara já foi uma quebra total aí de paradigmas, de tudo. Saiu da educação física e está em vendas por muito tempo. E hoje eu convidei ele para falar de um assunto muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês em algum momento já se depararam com ele. A gente vai falar sobre a diferença de uma cold call para uma call de qualificação. Samuel, seja muito bem-vindo. Fala, Larissa. Boa tarde, pessoal que está nos escutando. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, prazer enorme estar aqui conversando. Todo mundo que trabalha em venda tende a gostar de falar bastante, né? Então, falar é bom e conversar sobre algo produtivo, sobre algo que nos interessa, melhor ainda. Então, prazer enorme. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre, né, a cold call e a call de qualificação e espero contribuir com quem está em casa, com quem está buscando um pouco mais sobre o assunto. Com certeza, é garantido que a gente vai conseguir levar novos insights aí para o pessoal. E para começar esse bate-papo aqui mesmo, assim, a gente não tem como fugir, né? Eu sei que a grande maioria das pessoas já sabe, mas queria ouvir de você e como que você sente na prática, né, a principal diferença entre a cold call e a call de qualificação. Perfeito, trazendo primeiro mais na parte conceitual, digamos assim, né? A diferença principal vem quando a gente pega uma das principais atribulações de um bom SDR, de um bom BDR, né? Que é a prospecção e a qualificação. Então, para a gente entender a diferença entre a cold call, que vai estar bem ligada à prospecção, e a call de qualificação, né? Que, por sua vez, vai estar ligada à qualificação, vale a gente entender um pouco a diferença entre esses dois conceitos. Pegando um conceito que eu gosto muito, que ele é simples e fácil de compreender, fica no site da RD Station, um conceito sobre prospecção, que é quando ele fala que é uma das etapas, né, do funil em que a gente deve prospectar e tentar criar conexão com novos potenciais clientes. Então, eu falo que nada mais a prospecção você quer ser notado, é uma tentativa de conexão, de despertar o interesse naquela lead, naquele potencial cliente. Por sua vez, a qualificação ela fala que é o momento em que você vai entender e abrir uma real oportunidade de venda. Então, a qualificação já é um bate-papo um pouco mais delongado, na qual você vai tentar se conectar com o seu potencial cliente, com a lead, e através de perguntas mapear o cenário dele, para entender se realmente a sua solução casa com a dor dele. Então, a principal diferença entre uma cold call e a cold qualificação está nesses dois conceitos. A cold call é a primeira tentativa de contato, é você ser notado, digamos assim, né? E a call de qualificação não, já é um bate-papo mais aprofundado, na qual você também vai levar alguns pontos para metrificar e para tirar, né, dessa conversa. Literalmente no objetivo, né? Cada uma tem seu objetivo ali e que a gente vai passar por elas em algum momento, principalmente quando a gente está falando de um processo de outbound, né, Samuel? Exatamente. Quando a gente fala de um outbound, Larissa, às vezes as duas até se confundem e não tem problema, né? Às vezes eu vou fazer uma cold call que, dado uma boa abertura da lead, disponibilidade de tempo, ela já vai virar uma call de qualificação simultaneamente. Isso não tem problema. E, às vezes, a gente não vai ter uma cold call. Às vezes, a lead vai te responder no LinkedIn, vai te responder no e-mail, e você já vai agendar esse próximo passo, que é essa call de qualificação. E isso eu acho que é uma virada de chave interessante, porque muitos SDRs, quando eles ficam somente focados na marcação da reunião para o close, eles pulam essa etapa da qualificação. Basta uma resposta que eles já estão agendando para o close. Só que quando a gente abre essa conversa para o close, significa que a gente está abrindo um processo comercial, a gente está abrindo uma real oportunidade de venda. Você não pode passar uma real oportunidade de venda se você não conseguiu entender ainda se a sua solução vai casar, né, com a dor daquele potencial cliente.
Então, até puxando um gancho, eu digo que numa call de qualificação, os 3 principais pontos que você deve buscar é a dor, para você entender se a sua solução realmente soluciona aquela dor, a urgência ou prioridade. Nem sempre a pessoa deve estar com aquele projeto com uma urgência alta, mas você deve checar, é uma coisa que você deve sair dali sabendo, tendo ciência sobre. E também a autoridade, né? Aquela pessoa que você vai conversar é a pessoa que realmente vai tomar a frente disso dentro da empresa. Mas no processo de outbound, Larissa, realmente os dois às vezes andam juntos, se confundem, não tem problema, o importante é a gente só não pular a etapa e passar sempre por uma boa call de qualificação. Com certeza, é a gente entender que primeiro eu vou chamar atenção de alguma forma, né? Depois eu preciso saber se ele é real uma oportunidade. Afinal de contas, se a gente começa a pular essas etapas, né? O que acontece é o que a gente via muito, né? Antes do surgimento da receita previsível, antes da gente começar a falar de vendas como uma ciência mesmo, né? A gente pulava essas etapas e o que acontecia? A gente tomava muito tempo dos vendedores, fazia a proposta mal direcionada, e a segmentação do time de vendas, um dos principais objetivos é a gente conseguir ter mais eficiência através do quê? Do bom direcionamento das contas, né? Então, o SDR, o BDR, ele tem essa função. E é igual você falou, você precisa atrair dentro da sua cold call, e você precisa qualificar dentro da sua call de qualificação para garantir que você está efetivamente passando uma oportunidade, né? Mas eu costumo dizer que, assim, é lindo de falar, né? Mas na hora que a gente pega o telefone e vai fazer ali aquela ligação, né? O que acontece? Não é nada fácil, a gente sabe muito bem disso. E aí você consegue, você até tem um positivo ali, quero falar com você, e você fica, nossa, estou feliz demais. Vamos para a call de qualificação, agora tá de boa, eu já consegui atrair aquele lead. E a gente vê na prática que não é bem assim, né? Tem muitos desafios dentro de cada uma dessas duas calls. E eu queria até pedir para você, assim, compartilhar um desafio que você passou dentro de uma cold call e como é que você resolveu ele, e a mesma coisa depois para uma call de qualificação. Perfeito, excelente. Nunca vai ser fácil, né, Larissa? E a gente tem sempre aquele friozinho na barriga também, antes de ligar, mas um primeiro hackzinho que eu deixo quando eu converso com alguns SDRs é o seguinte: eu tenho no meu notebook uma plaquinha colada, pegada do lado, que eu fiz à mão mesmo, que está escrito assim: o que de pior pode acontecer? Pegue o seu telefone e ligue. Ou seja, só liga. Você só vai saber, você só vai descobrir depois que você ligar, né? Mas um desafio que eu passei na cold call é realmente de quando a pessoa atendeu, foi numa call, eu prefiro não abrir a empresa, mas eu estava numa empresa antiga ainda, a gente não tive contato nenhum, não tinha mandado um e-mail prévio, nada. Quando eu liguei, eu falei, que é o fulano, Samuel, da empresa X, e ela falou, não conheço a empresa X, não, eu tô ocupado. Como sempre, né? O pessoal está sempre na correria. Então, o primeiro ponto que eu tentei falar na hora com ela, que eu tentei mostrar para ela, foi um pouco de valor para o cenário dela. Então, eu trouxe uma técnica muito conhecida, que é o Positional Statement, né? Que é quando você se porta como autoridade, mostra que você entende o cenário e já soluciona, já propõe uma possível dor. É muito comum para quando a lead está fechada. Então, eu falei, aqui é o Samuel, estou te ligando por conta disso, vi que você é gerente disso aí na empresa tal, converso com diversas empresas nesse segmento e atualmente elas estão me relatando esta situação. Isso também ocorre com você? Queria bater um papo sobre. E para isso é fundamental uma pesquisa prévia, né? Você já ter entendido o cargo daquela pessoa, já ter conhecido o cenário para que realmente você fale algo que seja interessante. Admito que a cold call não virou uma call de qualificação. Ela se abriu pouco, falou que não é isso que ocorre aqui agora, mas o que ocorre é tal. Então, ela já trouxe uma nova dor e eu já consegui agendar com ela um próximo passo. Então, primeiro, para a cold call, o positional statement, quando a pessoa está muito fechada, ele auxilia muito bem, porque ou ela vai falar que sim, que aquela dor que você propôs realmente ocorre. Se ela falar que não, normalmente ela já vai te sugerir uma nova dor. Até que aqui não ocorre isso, mas costuma ocorrer essa forma. Então, essa seria uma dica aí para cold call. Com certeza, porque às vezes muita gente acha assim, eu só preciso atrair ele.
Então, deixa eu só ligar e falar com ele, ó, vamos conversar quarta-feira, 10 horas da manhã, e pronto, e acabou, e o lead já vai aceitar. Podia ser assim, né? Seria muito mais fácil e menos emocionante também, né? E a gente sabe que não é assim que acontece, né? Até porque, igual você falou, as pessoas estão cada vez mais ocupadas, né? Só que, assim, essa ocupação, ela é um pouco contraditória. Se ela realmente estivesse muito ocupada, ela não ia nem ter atendido seu telefone, né? Eu costumo dizer isso. Mas é claro que a gente não vai poder falar com a Lid, né? Você está ocupada, então por que você atendeu meu telefone? Não é esse o caminho. E aí, até um outro princípiozinho, acrescentando o que você falou, que está totalmente ligado ao positional statement, é que a gente não pode esquecer que mesmo dentro de uma cold call, o seu objetivo sendo chamar atenção, você não pode esquecer de gerar valor. Porque você pode até conseguir chamar atenção, mas se você não gerou o mínimo de valor possível naqueles poucos segundos, às vezes, que você conversou no telefone, pode acontecer o quê? Você vai até conseguir marcar sua reunião, em alguns casos, mas o lead não vai aparecer, você pode mandar lembrete de call, você vai ficar ali com ele num limbo eterno de remarcações. Então, use esses poucos minutos da melhor maneira possível, usando um positional statement ou trazendo algum outro elemento que você identificou na pesquisa prévia, igual o Samuel falou, que vai realmente gerar algum tipo de valor e fazer a pessoa se interessar, nem que seja minimamente, né? Exatamente, Larissa. Isso que você falou, muito interessante, é desse início da call, né? Dessa abertura. Eu brinco com as pessoas que você tem 5 segundos apenas para conseguir essa chamada de atenção. E, normalmente, nesses 5 segundos, você tem que responder 2 perguntas para a lead. Por que ela e por que agora? Por que você quer ligar para ela e por que você ligou para ela agora? E quando a gente fala, né, às vezes ela está na correria, ela atendeu o telefone, às vezes ela está fechada, a gente pode pensar no cenário inverso também. Se fosse alguém ligando para a gente hoje, como é que seria? Né? E quando você citou, se ela tivesse tão ocupada, não teria atendido. Né? Eu falo que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Né? O tempo ele é seletivo e é questão de prioridade. Eu, como você falou que eu vim da área de educação física, o que mais a gente escuta é o pessoal falando, não tenho tempo para malhar. Calma, você tem as mesmas 24 horas que eu tenho no meu dia. Né? Você trabalha provavelmente o mesmo tempo do que eu trabalho no meu dia, as mesmas 8 horas. Né? Então, é questão de prioridade. Então, se aquela lead enxergar naquele curto tempo que você vai gerar valor para ela, que a conversa realmente pode ser produtiva dentro do cenário dela, pode ter certeza que ela vai encontrar um horário para você. E entra no outro ponto que você falou, que é a questão de realmente ocorrer a reunião, né? De gerar uma urgência. Quando você só força esse próximo passo, essa próxima marcação, quando você não entrega valor e a pessoa do outro lado não viu a necessidade dela estar presente nessa próxima conversa, você pode até sair com a marcação e talvez pode até acontecer a reunião, mas a chance disso ir para frente se torna cada vez menor. É aquela pergunta assim que sua mãe te manda você arrumar o quarto e você não tá afim. Você fala com ela, sim, vou arrumar. E você nunca mais arruma, né? Igual a Lid faz com a gente. Pressiona ela, fala que você vai marcar a reunião com ela e sem gerar nenhum valor. Ela fala sim para não render. E depois nunca mais aparece. E a gente não quer que isso aconteça, né? Porque aí é um retrabalho que a gente vai ter para recuperar isso lá na frente, concorda? Exatamente. Às vezes você arruma o seu guarda-roupa, mas você joga tudo para dentro, né? E depois aquilo vai piorar a situação ali. Com Então, certeza. a gente tem que deixar esse próximo passo para o closer, né? Para o processo como um todo, cada vez mais alinhado. Né? E já puxando, inclusive, para a call de qualificação, que você tinha perguntado um desafio também, ocorre muitas vezes que a gente vem para essa call com uma dor pressuposta daquele lead, né? A gente fez uma pesquisa e a gente quer que o lead fale aquela dor. Se ele fala aquela dor, você solta foguete, você vai entrar, né, do jeito que você está acostumado. Só que muitas vezes não ocorre dessa forma. Então, um desafio é que quando aconteça isso, quando a conversa chegue num ponto que não é o ponto que você estava esperando em relação à dor, em relação a necessidades, a implicações, seja empático. Faça pergunta. A gente tem a pergunta de fazer 5 porquês, né? A gente tem não é pergunta, a gente tem a tradição aqui, a fala de faça 5 perguntas, faça 5 porquês. Por quê? Como assim? Onde que isso se encaixa?
seja empático, entenda primeiro realmente o lado dele, né? O lado da lead, tenha essa curiosidade genuína, para depois você propor como a sua solução encaixa ali. E se sua solução não encaixar, cara, não tem problema, né? Você não vai passar ele para um próximo passo, porque ele realmente não passou para esse próximo passo. Foi muito boa a conversa, agradece, explica um pouco da sua solução, não deixe de fazer ali uma divulgação, mas se coloque à disposição. Então, quando eu como dica, né, para call de qualificação, eu diria, faça 5 perguntas, tenha curiosidade genuína e seja empático com a sua lead. Da mesma forma que ela tem que perceber real vantagem na sua solução, compatibilizando com a dor dela, você também tem que entender que você consegue ajudá-la, né? É uma via um pouco de mão dupla nesse sentido. Total. E você falou uma coisa que eu acho assim que é fantástica. E quando eu fui treinada para SDR, eu fiquei muito assim curiosa para isso. Que a minha gestora falou comigo uma vez assim: você está em uma call de qualificação, mas a desqualificação ela não é um problema, desde que feita corretamente, porque a gente tem a mania de achar que a gente vai ter que qualificar todo mundo. Mas se todo mundo tivesse qualificado, exato, a gente não ia ter pré-vendedor, a gente não ia ter SDR, a gente não ia ter BDR, né? Então, façam tudo isso que o Samuel falou, as 5 perguntas, né? Tenha empatia, com certeza a empatia ela tem que estar presente durante todo o processo de vendas, mas também se lembre que o seu objetivo é qualificar, mas a desqualificação não é um problema, né? Então, se não atende todos os requisitos, deixa claro para o lead o porquê não atende, igual o Samuel falou, não feche completamente as portas, porque às vezes ele não tem essa dor hoje, mas ele pode ter essa dor daqui a um tempo, e se você gerou o valor, por mais que você tenha fechado a porta, mas deixe uma gretinha dela aberta para quem sabe ele volte no futuro, né? Claro, se fizer sentido, mas até falando um pouquinho, né, disso, tomem muito cuidado com, às vezes, a comunicação que você vai usar para desqualificar, para não parecer para o lead que assim, eu só não sou o cliente que você quer e agora você não vai nem me falar mais nada do seu produto. Não, mais uma vez vou falar de novo da geração de valor e que a gente, independente dele ter, né, perfil ou não, a gente precisa fazer algo de bom para ele, né? Então, também acho que eu queria deixar essa última dica e também reforçar uma outra perguntinha que o Samuel falou, que eu gosto de usar, mas eu considero ela um pouco polêmica, e eu quero ver se você vai concordar comigo, Samuel, que é o famoso como assim? Por que eu acho que ele é um pouquinho polêmico? Porque se você não usa ele com um tom de voz adequado e no momento muito certo, o lead pode interpretar de forma negativa. Às vezes ele fala um problema e você já vira, não, eu tenho que fazer como assim, eu tenho que usar 5 porquês, eu tenho que perguntar para ele. Aí você já solta, ele acabou de te falar um super problema que às vezes ele está até emocionalmente envolvido com ele e você solta para ele. Mas como assim? Você faz aquela voz de suspense, ele vai só, assim, ele pode até te responder, mas ele já não vai estar tão aberto mais a te falar a real informação daquele problema. Porque o intuito do como assim é só você pedir ele para aprofundar mais em algum assunto que ele trouxe para você ali. Então, eu queria, assim, aproveitar que a gente já está falando de REC e te pedir para explicar para a gente, trazer um pouquinho da sua opinião da utilização mesmo do como assim aí dentro da call de qualificação. Excelente, excelente pergunta, Larissa. Antes de eu falar do como assim, só um último ponto, pegando um gancho que você falou, que eu achei excelente. Não feche, deixa uma gretinha, né? Não, tome cuidado como você vai desqualificar ele. A gente costuma dizer muito que o primeiro passo, primeira compra que a lead exerce dentro de um processo comercial é de comprar o vendedor, né? De comprar o SDR, é de conhecer aquela pessoa. Então, à medida que ela entender você como autoridade, se não for o momento agora para ela, mas quando for, ela retorna para você. Quando ela se deparar com alguém que tem aquela necessidade, ela vai te indicar. Então, essa empatia ela é fundamental nesse sentido também, né? Então, quando você for falar, normalmente, que talvez a sua solução não caiba para ela, tente explicar o porquê da maneira mais clara, mas deixando sempre a critério dela. Larissa, acho que a minha solução não vai ser o que você está procurando agora, por conta disso, disso e disso, mas de qualquer forma eu vou te explicar um pouquinho sobre ela e você, como especialista aí da sua área,
você me torna com a sua posição. E nesse mesmo ponto, eu coloco a questão do como assim. O como assim, normalmente, eu pergunto ele quando eu quero que a pessoa aprofunde mais ou quando eu quero ganhar um pouco de tempo na explicação dela para que eu formule algo melhor na minha cabeça que não está pronto. Então, eu sempre gosto de colocar o como assim, ou pedindo uma desculpas para ele, ou enchendo um pouco a bola, digamos, do lead. Por exemplo, como assim, Larissa? Desculpa, é porque eu realmente não entendi muito bem como que isso se encaixa no seu contexto. É um exemplo. Então, você vai pedir para ele explicar um pouco mais, sem ironizar, digamos, né? Sem subjugar aquela resposta dele. E a forma de encher a bola dele é quando você fala que ele é autoridade no cenário. Como assim, Larissa? Desculpa, mas é porque, como você é gerente, é especialista nesse setor aí dentro, né? Já está no mercado há anos, queria entender um pouco mais a sua visão em relação a isso, né? Então, justamente um pouco de empatia também, novamente, né? E de educação na forma de você falar, né? Você não está julgando a resposta dele, você está querendo realmente conhecer um pouco mais daquele cenário. Exatamente, porque é o que você falou, eu acho que, assim, vender é isso, né? A gente tá falando de pessoas com pessoas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é igual você falou, antes de mais nada, já que essa pessoa que vai tomar a decisão, ela precisa comprar o vendedor. E se a gente tem uma comunicação mais, talvez até um pouco mais direta mesmo, e a pessoa interpreta de outra forma, isso vai dificultar. Por isso que eu queria até trazer um pouquinho disso aqui, que acabou surgindo na conversa mesmo. Mas, para finalizar até, Samuel, eu queria, por último agora, só te pedir uma dica final aí para quem é SDR, para quem é BDR. O que você acha que é, assim, um dos principais pilares para o sucesso nessa carreira? Excelente. Tem algumas skills, né, que eu costumo falar que estão bem acopladas a um bom SDR, né? Curiosidade, accountability, inteligência, best performance, enfim. Mas eu costumo dizer que tem uma característica específica que, para mim, é fundamental, que é ter energia. Que é, né, o cenário de vendas é um cenário muito concorrido, muito competitivo, e cada dia é um dia novo, né? Eu costumo falar que você bateu sua meta, você foi best performance no mês, assim que virar o mês, você não é nada de novo, você está na mesma página que os outros, você tem que construir tudo de novo. Então, você precisa ter energia para conseguir tocar esse dia cada vez, né, da melhor forma, ter um bom mindset, estar tranquilo consigo mesmo, conseguir fazer uma call em pé para falar numa tonalidade melhor. E para sintetizar isso tudo, eu vou então trazer uma frase, né, Larissa, que a gente até conversou previamente, que eu gosto bastante, é que o medo de falhar nunca supere a vontade de conseguir, né? Você, obviamente, vai tomar mais nãos do que sim. Você, obviamente, vai ter mais contatos e e-mails não respondidos do que e-mails respondidos. Mas se você não continuar tentando, né, isso não vai ocorrer. O pessoal vai continuar sem saber quem é você, sem saber da sua solução. Então, é clichê, mas é um clichê que eu gosto muito. Saiba que a cada não você está mais perto do seu sim. Né? Não só faça, mas priorize o seu processo e vai aprimorando ele, mas sempre com a coragem de que cada dia vai ser melhor do que o anterior. Então, que o medo de falhar não supere a vontade de conseguir. Com certeza. E quem não tenta, não consegue, né? Não tem jeito. Se a gente não sair do lugar, a gente vai ficar parado. Exatamente. Eu adoro uma associação que a gente faz aqui no Review tem muito tempo, que assim, vender, né, é como uma academia mesmo, né? Ninguém fica malhado, ninguém fica definido de um dia para o outro. A gente tem que ir tentando, a gente tem que ir trabalhando com frequência para atingir lá o resultado no final das contas que a gente quer atingir. Mas exatamente. Excelente, viu, Samuel? Queria te agradecer muito, viu? Tenho certeza que a gente conseguiu compartilhar alguns insights com o pessoal. E também me coloco à disposição para falar mais disso com todo mundo, viu? E acho que o Samuel também vai se colocar, né, Samuel? Estou sempre à disposição, gosto bastante de conversar sobre. Já dou, inclusive, fazer um merchan pessoal aqui, né? Eu dou um treinamento de iniciação de SDR para algumas empresas. Então, quem puder, me segue lá no LinkedIn, Samuel Lima. Pode me chamar, quiser bater um papo, quiser conhecer um pouco mais. Estou sempre à disposição, porque é um prazer enorme.
E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, Larissa? Pela abertura. Bom demais. Por nada, viu? O prazer foi todo meu. E a gente também continua falando mais disso lá na comunidade. Quem tiver dúvida, me marca que eu respondo. E é isso aí. Vamos crescendo todo mundo junto. Um abraço, viu, Samuel? Fechou. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.